E salve o Tricolor Paulista! Rick aqui para falar de mais uma vitória, a quinta seguida no Brasileiro. Vitória dessa vez contra o Vitória no Morumbis em uma partida extremamente sólida do São Paulo. Como é prazeroso ver o São Paulo de Hernan Crespo jogar, principalmente o meio-campo e a defesa. É muito sólido. Mas vamos começar, né, falando sobre esse jogo, falando desde o começo, desde a escalação até de fato o apito final. Fizemos live mais uma vez, né? Sempre nas lives reacts aqui no YouTube, na Kik e no TikTok. Então fizemos mais uma vez lives, mais de 200 pessoas colando aí, 300 pessoas de pico, mais de 200 de média. Então foi bem bacana fazer aquela resenha no chat. E o São Paulo veio com uma escalação, né? Em tese com tudo que tinha de melhor. Poupou, na minha concepção, o Luciano. Poupou também, na minha concepção, o Cedric, que eu acho que, por mais que o Mike tenha feito uma boa partida hoje, tá? Já dando spoiler, o Mike fez uma boa partida hoje. Mas eu acho que o Cedric ainda tende a ser titular fora de casa, né? Pela consistência defensiva, mas o Mike fez uma baita partida. E aí acabou entrando ali o André Silva no lugar do Luciano como titular. E no lugar do Cedric foi o Mike. Demais, né? Das demais posições, São Paulo foi com tudo que tinha de melhor. E funcionou muito bem. Eu acho que o São Paulo, com 20 segundos de jogo, basicamente, já teve uma chance de fazer um primeiro gol. Com 1 minuto, teve outra chance. Então, o São Paulo começou pressionando, começou num ritmo bem acelerado. Obviamente, né, o jogo diminuiu um pouco de ritmo, o São Paulo foi cadenciando o jogo. Rodriguinho, pra mim, deu uma dinâmica muito legal no meio campo, tá? Rodriguinho que, coitado, né, era pra ter sido titular contra o Atlético Paranaense, mas eu nem considero que ele foi, porque ele jogou 4 minutos e teve que ser substituído. Mas ele deu uma dinâmica muito diferente pro meio campo, ele pega a bola, ele agride um pouco mais, ele toca, tenta um passe um pouquinho mais enfiado, ele movimenta muito, muito diferente do Alisson ali nessa posição. Eu acho que enquanto o Oscar não voltar, o Rodriguinho tem que ser titular dessa posição. E o São Paulo aos poucos foi chegando ali, né, com chances de fazer gol. São Paulo foi aos poucos construindo, cada vez mais chegando próximo, cada vez mais tentando, né, chegar ali e de fato fazer o gol, até que numa tabela assim, na minha concepção magistral, um baita golaço do São Paulo, entre principalmente Rodriguinho e Ferreirinha, mas o Mike participa da jogada também. Eles tabelam ali pela direita, Rodriguinho dá no Ferreira, o Ferreirinha volta no Rodriguinho, já na linha de fundo, o Rodriguinho toca muito inteligente para trás, e o Bobadilha chega ali, praticamente ele e o goleiro para fazer o gol. André Silva vai bem também nesse lance especificamente, né, porque ele ataca, ele leva o zagueiro que tá junto com ele pro fundo, senão não abriria esse espaço pro Bobadilha. Então, bela jogada, bela construção do São Paulo. E um belo gol, golaço, 1-0. Isso tranquiliza, né? Tranquiliza muito a equipe que, querendo ou não, se perde hoje, poderia ter alguma pressão, né, sobre o São Paulo, sobre o Crespo, falar, putz, agora tem Libertadores, São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil, e agora? Enfim, então essa vitória acaba tranquilizando, e esse gol também tranquiliza muito, para você fazer um jogo mais cadenciado. E o segundo tempo do São Paulo eu também acho que foi bom. O São Paulo não sofreu o jogo inteiro, na minha concepção. Vitória, por mais que teve um momento ali que conseguiu ficar um pouquinho mais com a bola, ele não teve perigo. O Rafael não precisou fazer grandes defesas. Teve uma bola ali que a bola passa um pouquinho mais, que o Sabino chega um pouquinho atrasado, a bola passa um pouquinho mais perto da trave, mas, enfim, não acho que foi uma chance clara também. Então o São Paulo soube se defender muito bem. Para mim, o Ferrarese ali pela direita, que partida perfeita do Ferrarese. O Ferrarese, ele sempre tá mordendo, na intermediária, lá atrás, ele volta, ele ataca, ele vai um pouquinho mais pra frente. Se tem uma coisa boa que o Subeldia fez, foi ensinar o Ferrarese a atacar um pouquinho mais, né? Mas ele defendendo, ele morde muito. E assim, se o cara, por um grande acaso, o cara passa dele, ele vai fazer a falta, ele não brinca em serviço, ele chega firme, sempre usando o braço, e às vezes o braço ele é nem faltoso, é sempre pra deslocar o cara e conseguir ficar com a bola. E ele é grande também. Ferrarese, partidaça do Ferrarese na minha concepção. E o São Paulo seguiu, né, cadenciando o jogo, até que muda um pouquinho a dinâmica do jogo quando entra o Luciano, quando entra o Lucas, que aí pra mim essa dupla de ataque de Lucas e Luciano é a dupla que vai ser titular do São Paulo, por enquanto com o Rodriguinho como meia, mas acho que quando o Oscar voltar, talvez o Oscar faça esse trio de ataque aí. Mas mudou totalmente. O Lucas é muito bom de bola. Muito bom de bola. O Lucas entra e simplesmente ele muda. Ele corre 2, 3 vezes, ele já muda tudo ali. E o Luciano também é muito inteligente. Teve uma bola que o Luciano dá de letra pro Luan na lateral. O Luan toca pra trás. O Luan que também entrou muito bem, tá? É importante falar. Mordendo bastante. Dando uma pegada a mais ali no meio-campo que acho que os jogadores tinham cansado. E ele dá essa intensidade novamente, entrando no lugar do Marcos Antônio. O Lucas é muito inteligente e a jogada do gol do São Paulo é uma jogada de escanteio.
em que o Lucas participa dessa jogada 2 vezes. Como? O escanteio ele sai de uma jogada do Rodriguinho, onde o Rodriguinho vai para cima do zagueiro ali, pedala e bate de esquerda e o goleiro acaba fazendo a defesa. Porém, esse escanteio, essa bola pro Rodriguinho, né? Quem toca é o Lucas, e o Lucas toca ali assim, é um toque muito preciso e de muita genialidade, que ele toca com a parte de fora do pé de direita, virando, e deixa o Rodriguinho ali correr praticamente com a ala inteira pra ele, e aí o Rodriguinho chuta bem, o goleiro espalma para escanteio. No escanteio, se eu não me engano, é o próprio Rodriguinho que cobra ali, né? O Lucas, de novo, novamente o Lucas, dá uma casquelinha que faz a bola sobrar pro Ferrarese. Ferrarese domina, chuta pro gol, Sabinão tá lá pra conferir, gol do Sabino. Que foi criticado por perder o pênalti, né? Eu já falei aqui, perder pênalti é normal. E eu discordo de quem criticou o Sabino pela forma como ele bateu. Ele sempre bateu assim e ele sempre vai bater assim, com essa paradinha. Quando ele faz o gol lá na Copa do Brasil contra a gente de pênalti, ele bate exatamente da mesma maneira, tá? Dê uma olhada lá depois. Ele sempre dá essa paradinha, então eu não acho que foi displicência dele. Mas o Sabino foi lá, fez um gol, dá uma tranquilizada também, volta um pouco da confiança. Acho que foi importante o Sabino fazer um gol. Ele tava dentro da pequena área sem goleiro, né? Um gol fácil, mas pelo menos ele tava lá, conferiu. Eu acho que inclusive se a bola passa dele, a bola ia chegar no Luciano, que se eu não me engano tava impedido. Então foi bom o Sabino ir lá conferir também, fazer esse gol que tranquilizou totalmente a partida. Isso já tava ali nos 40 do segundo tempo. Então foi bem tranquilo, gol do Sabino, tranquilizou de vez, 2-0, Vitória não criou mais nada depois disso. Pelo contrário, o São Paulo teve até chance de fazer outros gols, teve chance com o André Silva, que ainda... Ele chutou uma bola na trave, né? Mas o André Silva ainda não se encontrou muito bem com o Crespo. Eu acho que o André Silva tá numa má fase, precisa fazer um golzinho para recuperar a confiança, mas é difícil. Eu acho que o André Silva realmente é um jogador mais limitado e que invariavelmente vai perder a posição dele pro Lucas. Eu acho que o ataque tende a ser Lucas e Luciano. Mas, de maneira geral, né? Eu acho que os destaques do São Paulo hoje, claro, Bobadilla e Sabino pelo gol, beleza, destaques. Porém, eu acho que a partida que o Rodriguinho faz é muito interessante, muito mesmo. Partida do Ferrarese, pra mim, de manual, partidaça, e é coroado com assistência, mesmo que ele não quisesse dar assistência, né? Mas bater a cruzada ali, ele é coroado com essa assistência, então, pô, partidaça, daça do Ferrarese. E eu acho que o Mike foi muito bem também, tá? Acho que o Mike faz uma boa partida ali pelo lado direito. Eu acho que esses são os grandes destaques hoje do São Paulo. Acho que essa dupla de volantes, Marcos Antônio e Bobadilla, pô, tem dado muito, muito certo. Então não tem muito o que falar. Acho que São Paulo hoje foi superior, mereceu ganhar. E agora Libertadores. É virar a chavinha. O São Paulo ali prestar atenção e entrar com muita atenção. Não pode acontecer a falha de comunicação que aconteceu ali contra o Atlético Paranaense. Entrar com muita atenção desde o começo pra gente buscar um excelente resultado lá. Depois eu vou gravar um vídeo só disso, mas eu acho que um empate já é um ótimo resultado lá na Colômbia. Mas se a gente conseguir uma vitória, seria perfeito para decidir no Morumbi, ao lado da torcida. Provavelmente a torcida deve fazer a recepção, porque o time vem jogando bola. Eu acho que é muito justo aquela recepção que falam, né, que é a 500 metros de distância do estádio, que não é, mas que falam que é. E, enfim, eu acho que vai ter aquela recepção. E pro jogo da Libertadores, o jogo de volta, né, dia 19, eu vou estar também em live, trazendo ali o pré-jogo e o pós-jogo, porque eu vou estar lá no estádio acompanhando tudo e trazendo conteúdo pra vocês. Mas é isso. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar uma moral, deixa o joinha aí, por favor. O joinha não custa nada pra vocês e me ajuda demais. Assim como se inscrever no canal, me ajuda aí a bater a meta. Quero muito, muito mesmo chegar à meta de 1000 inscritos até o final do ano. Não sei se vai ser possível, mas eu queria muito chegar nessa meta de 1000 inscritos. Deem essa moral. Tamo junto demais. São Paulo com mais uma vitória, a 5ª seguida no Campeonato Brasileiro. Entramos no G6, vamos ver esse jogo aí. O jogo do Botafogo tá rolando aqui enquanto eu tô gravando o vídeo, mas vamos ver o que esse Botafogo vai fazer, mas na pior das hipóteses, a gente já tá entre os 7 melhores equipes do Brasileiro, sendo que há basicamente um mês atrás, a gente tava brigando pra não cair. Então, um trabalho espetacular do Crespo até agora. Aconteceu ali a eliminação, mas vamos deixar passar e vamos focar com tudo agora na Libertadores, nesse Brasileiro. Tamo junto demais e vamos, São Paulo!